Eu realmente estou muito impressionado com os vazadores de spoilers que disseram que esse capítulo não era tão interessante quanto os 3 últimos. Sério, tem a aparição de provavelmente o personagem mais esperado de One Piece. Talvez por não ter tido tanta lutinha, não tenha sido tão interessante para algumas pessoas. Pode ser, ok. Mas esse capítulo é muito bom. Esse capítulo dá a entender que o One Piece realmente está acabando e a gente vai ter vários mistérios sendo revelados em breve. A gente vai saber provavelmente coisas sobre Akuma no Mi e etc. Vamos ao capítulo. Capítulo 1061, Egghead, a Ilha do Futuro. Poderia ser também traduzido como A Ilha do Futuro, Egghead, porque no título em japonês está Mirai no Jima Egghead. Para preservar a ordem, eu acho que 2 pontos seria bom, mas nessa versão que eu tô lendo, em inglês, então perdoem se vocês encontrarem inconsistências com o que vocês lerem na OPEX, provavelmente, mas a versão em inglês é mais rápida, então. Eu acho que no meu último review, eu não comentei dessa capa aqui, mas eu não comentei da história de capa, mas enfim, é o Caesar e a Germa, finalmente estão saindo de Whole Cake, a gente pode ver o platô, aparentemente, ao fundo, não sei se o platô caiu, ou se é a sua orientação deles, ou isso ainda é Fallout, quando os chapéus de palha destruíram o platô, pode ser ainda, não sei se eles repararam, eu não lembro se a gente viu também qualquer tentação depois de Whole Cake, enfim. Mas o interessante é que a gente tá vendo Punk Hazard voltando nesse capítulo, o plot de Punk Hazard, e o Caesar voltou alguns capítulos atrás. Interessante, né? Interessante por uma teoria também que eu sou particularmente fã, como vocês já podem ter percebido, que eu fiz 4 vídeos sobre ela. Card no canto superior direito, é isso. Assista depois essa playlist, se vocês tiverem interesse. A teoria da Monet Mugiwara. Depois, por favor, não destrua a retenção desse vídeo saindo dele. Por favor. Inclusive, se você tá acompanhando até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. E é isso. Continuando. Irmãos do Sandy saindo de Whole Cake junto com o Caesar. E é isso. Seria interessante se eles fossem pra onde tá o Vegapunk. Eu lembro de ver gente especulando isso. Tava especulando que eles iam encontrar o King de alguma forma primeiro. E eles iam reunir os Mads. Provavelmente o Judge já tá em segurança. Tinha gente especulando que eles iam encontrar o Judge. Ele ia aparecer na história. Ou talvez eles deixaram ele pra trás. Mas do jeito que eles são drones do Judge, provavelmente não. Então, provavelmente ele tá em segurança. Então, se o Judge estiver em segurança, o Oda consegue encurtar essa história de capa. Eu não sei se tem muita gente interessado nela. Não tem acontecido nada demais também, mas interessante da ideia de eles reunirem os Mads é justamente a ideia que eu falei que talvez eles iriam encontrar o Vegapunk no final. Isso seria muito interessante, porque talvez a gente tivesse a primeira história de capa em que o que está acontecendo se reconectasse com a história. Mas talvez isso destrua um pouco o propósito de uma história de capa, que é contar justamente o que está acontecendo fora da história. Mas aí seria justamente o fim da história de capa. Mas, enfim. Uma história de capa também que seria legal, que eu conversei com um colega meu, que seria uma história de capa da Yamato viajando através de Wano e no final, quando a guerra contra o governo mundial é declarada, ela e o Momonosuke, os bainhas, a Kazaya, né? Kazaya Kill, acho que é isso, né? Eles ligam a Pluton, destroem o platô de Wano e aí a história de capa acaba e aí eles se reconectam com a história. Seria interessante. Mas é isso, o comentário da história de capa é: hora de escapar, Nid e Yonji estão livres. É isso, eu acho que não tem mais sobre essa história de capa. O capítulo começa de onde a gente parou no último, e pra quem achava que ele não iria continuar, e eu até tava especulando que ele não iria continuar, enfim, ele continua. E a gente vê o Luffy se perguntando quem que é aquela pessoa, obviamente é a Bonnie, o Chopper falando que ela só surgiu da água, o Luffy salva o Chopper e a Bonnie. Daí o Chopper parece aliviado, obviamente, que o Luffy salvou ele. E aí eu acho que a Bonnie fala que, espere, pra onde que aquele monstro foi? E a gente tem exclamações, o rosto da Bonnie assustado olhando pra baixo. A própria Bonnie falando que ainda está abaixo de nós. Então talvez ela estava tentando escapar desse bicho, ou talvez o bicho tenha interferido na trajetória dela. Por quê? Por que trajetória? A ideia que eu andei discutindo com um colega meu é que, na verdade, essa ideia foi dele, que talvez a Bonnie tenha sido enviada aqui pelo Kuma. E aquela bolha seja resultado, na verdade, da bolha do Kuma. E o fluxo de calor tem alguma coisa a ver também com a bolha. E tá entrando em um clima diferente, não sei, algo assim. Sim, e ali embaixo a gente pode ver a Bonnie dizendo pro Chapéu de Palha, no navio, olhar pra baixo. E aí eles falando, olha, que bom que ela está salva, mas quanto que o Luffy vai querer ficar voando?
E aí eles falam, olha, parece que ela tá tentando dizer alguma coisa. Ela disse, olhe pra baixo. E daí eles se dão conta que tem algo assustador embaixo deles. E aí eles falam pra sair dali antes que o negócio apareça e vá pra superfície. E essa capa aqui é muito... Essa capa não, esse painel aqui é muito bom. Esse espectro de um megalodon, basicamente. Tubarão gigantesco embaixo do Sunny. Muito bom. E na página seguinte, eu não sei o que eles fizeram. Talvez eles ativaram alguma propulsão rápida, mas eles conseguem desviar do Megalodon, que dá uma dentada no ar. E aí o Zoro se pergunta o que é aquilo, e ele pergunta, um tubarão? Não, é muito grande, é feito de metal. Interessante, né? Interessante. Se já todo mundo não soubesse que aparece o Vegapunk nesse capítulo, aqui já seria um negócio meio estranho, né? Tubarão de metal, provavelmente um robô. Interessante, né? Quem constrói robôs, né? Enfim. E aqui provavelmente o Jinbe fala pra segurar firme, que vai ser uma aterrissagem brusca. E aí o Jinbe, ele vê que o Luffy e os outros caíram no mar, e ele, o filho do mar, pula no oceano. Mas antes ele fala pro Frank pegar o timão e manobrar o navio. E aí o Frank fala que pode deixar com ele, e o Jinbe pula no mar. E vamos para a próxima página. E aí o Frank ativa um acoplamento de quilha chamado hélice de parafuso de coelho. Que? Enfim, eu quero ver como o Calpex vai traduzir isso, e depois tem que olhar a versão japonesa também. É isso aí. E aí o Frank consegue ir pra longe do tubarão. Isso aqui parece muito tubarão, cara. Eu vi gente comentando isso aqui também. Mas o tubarão não é um tubarão normal. A gente vê um alvo e a gente vê um canhão saindo da boca dele. Não é bem um canhão, é um lança-torpedos. E os torpedos começam a ir em direção ao Sunny. Será que os torpedos atingiram o Sunny? Acho que não, né? Acho que o Vegapunk ele não seria incompetente a criar torpedos que atingem o navio e não fazem o propósito deles, que é afundar o navio. Especialmente um navio de madeira, que seja madeira árabe. Não sei, talvez tenha atingido. E o impacto, ou não sei se é o impacto, talvez eles tenham explodido antes, ele é suficiente pra virar o Sunny. E alguém fala que o Sunny tá capotando, e a gente volta pro Jinbe e só os akumados que caíram na água, e ele vai resgatar eles, obviamente. E ele diz, esse barulho soou como uma explosão. E aí ele fala, aguentem firme, vocês três, nós estamos indo pra cima. Tá nevando, a gente continua vendo neve aqui, parece uma nevasca bem intensa. E o Jinbe diz, que correnteza tremenda. Conduzir um navio nisso é próximo do impossível. E aí, simplesmente, o tubarão com um canhão apontado pro Jinbe, e ele surpreso. Fico pensando se a carga do disparo mudou porque ele tá no ar. Talvez antes ele tenha realmente tacado torpedos em específico, e que ele esteja tacando bolas de canhão, ou algo mais próprio para lançamento em ar. Sasuga Vegapunk. Se for realmente o caso, Sasuga Vegapunk. E o Jinbe fala um canhão, ele pede para os akumados respirarem fundo e que eles vão dar. E aí tem explosão, o Jinbe provavelmente descendo em uma velocidade altíssima. Provavelmente uma pessoa não treinada desmaiaria com esse aumento de pressão tão rápido. E olha só, a gente vê o Sunny virado e aparentemente afundando. E o Frank diz que as ondas estão muito fortes e que ele não consegue virar o Sunny de volta. E a gente vê o tubarão muito feliz com isso. E a gente vê o número 3 em uma das barbatanas dele. Em seguida um painel com uma língua por fora, como se ele estivesse prestes a devorar o Sunny. E de repente a gente vê uma espécie de um Megazord, um robô, aparece por trás dele e simplesmente dá um socão. Um painel de chapéu de palha fundando simplesmente. Fico realmente pensando se essa é a primeira vez que a gente viu o Sunny nesse estado, fundando. Talvez seja. Sasuga Vegapunk. Tinha que ser o Vegapunk fazer isso com o Sunny. E a gente corta pra uma ilha próxima, base do G14. Se a gente olhar, essa base ela lembra um pouco ovos, né? Ela tem... As torres têm um formato ovalado e pelo visto ela é uma ilha de neve também. Apesar que também é meio complicado porque talvez a ilha do Vegapunk não seja de neve e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas enfim, a gente vê picos na ilha e próximo da entrada da ilha a gente vê o que parece silhuetas de árvores coníferas. Pinheiro, basicamente. Realmente de neve, clima temperado, mas não parece estar nevando aqui. Olha só, a gente vê a Tashigi e ela diz, sejam bons garotos e boas garotas, é hora do remédio. O engraçado é que eu vi o comentário de alguém, acho que foi na OPEX, falando que todo mundo sabe que a Tashigi, ela tá sendo a mãe Carmel 2 e que ela vai vender as crianças e... Cara, esse cara é um maluco, cara. Enfim. E a gente vê as crianças, eu não lembro o nome desse garoto aqui, mas a gente vê, obviamente, a Mocha e
um deles, esse garoto que eu não lembro o nome, mas ele era próximo noite, falando que vai beber porque a Tashigi disse, e outros reclamando do gosto, etc. E a Mochi dizendo que parece que eles reduziram de tamanho bastante. Bem, de certa forma, o Caesar é Fallout do Vegapunk. O Vegapunk em si, por isso ele não poderia ser responsabilizado, mas tinha uma sala de crianças e provavelmente ela antecedia o próprio domínio do Caesar. Eu não lembro que passagem dava a entender isso, mas dava a entender isso. Então, o Vegapunk tem culpa no cartório também, até por outras coisas que ele fez, ao poder que ele deu ao governo. Vamos ver quanto de culpa no cartório o Vegapunk tem nessa história, né? Espero que esse arco, que eu não acredito que vai ser um arco longo, apesar que isso também eu quero discutir. No final, alguns paralelos com Thriller Bark. Talvez esse arco não seja um mini arco, vamos ver. Talvez o Vegapunk seja o vilão nessa história toda e a gente vai ter ele como vilão de fato. Enfim, vamos ver. E aqui a gente vê uma vice-almirante com uma aparência punk, meio... acho que é punk anos 90. E ela dizendo que é aquela peste do Helmepo, isso perguntando pra Tashigi se ela poderia fazer alguma coisa sobre ele. E a Tashigi responde que ela não pode fazer nada, o amigo dele, então obviamente ela tá falando sobre o Kobe. E ela diz que ela também tá preocupada sobre o Kobe, que ele é o Kohai dela. Eu tô lendo em inglês, mas deve ser literalmente o termo que tá escrito na versão japonesa. E olha só, enquanto eu estava lendo a versão em inglês, a OPEX lançou o capítulo, e ainda não é nem sexta-feira. Lançou o capítulo traduzido. Muito bom, OPEX. Quão diligente vocês são de parabéns. Enfim... Agora vamos continuar a partir dessa página aqui, agora a versão em português, não vou ter que fazer tradução simultânea. Helmepo dizendo que tá implorando e a Hibari significa cotovia. E na nota da OPEX, como todas as mulheres da marinha têm nomes de pássaros, Hibari significa cotovia. E aqui a gente tem a Hibari e o Helmepo implorando para quem? Por um tal de Prince. Eles estão dizendo que o Prince tem que ir com eles até a Ilha dos Piratas. Obviamente eles estão se referindo a Hachinosu. Esse é o outro nome para a ilha, né? Seremos cercados por piratas se cutucarmos aquela colmeia. É por isso que se chama Hachinosu. Hachinosu em japonês significa literalmente colmeia, essa é a piada aqui. A questão é que Hachinosu é o termo para se referir a quando você enche alguém de balas, acaba tendo um aspecto de vários furos, como uma colmeia tem. Isso é um eufemismo muito mórbido. Tanto é que o nome em inglês é Full-Alad. Enfim, o Prince não quer criar uma operação para resgatar o Kobe em Hachinosu. Ao passo que o Helmepo diz que Egghead fica tão perto deles, por que eles não mandam um Serafim? E o Prince diz que, no momento, perdemos o contato com o Drake. Não podemos fazer nada agora, vocês precisam entender. Por que o Drake é tão crucial? Talvez porque eles não podem gerar mais uma operação de resgate enquanto não resolver onde que tá o Drake. E aqui a gente tem um destacamento do Luffy em uma outra ilha. Olha só, assim como em Punk Hazard, não é mesmo? E agora o plot voltou para as crianças de Punk Hazard. A gente tem o Vegapunk, um monte de coisa que também tá conectada a uma personagem que eu gosto bastante, né? A Monet. Que coisa, né? Coincidências, né? Apenas coincidências. E aqui é de novo destacamento de Luffy. E a Bonnie tá indignada pelo Luffy não saber quem que ela é. E ela diz que ela é da pior geração, assim como ele. Ela diz que eles estavam há 2 anos atrás em Sabaody. E aqui o Luffy errando o nome de mais uma pessoa. Chopper se chacoalhando pra tirar água e Luffy falando que frio. Olha só que interessante, a Bonnie referenciando o cartaz do Luffy Nika. O que houve com seu cartaz de procurado? Eu achei que seu cabelo agora fosse branco. Fizeram um alvoroço no jornal por causa disso, sabia? Muito interessante a resposta do Luffy. Aquilo é só como eu fico quando estou totalmente livre. E aí a Bonnie, obviamente, não entende, né, o que isso significa. Ela pergunta sobre o resto dos Mugiwaras e tal. E daí o Luffy... eles vão dar um jeito, dane-se. E ela diz, você realmente está com Jinbe, o Cavaleiro do Mar? E daí o Jimmy pergunta, já que estamos no assunto, o que houve com seu navio e companheiros? E ela diz que veio sozinha e que o monstro de ferro comeu o navio dela. E ela diz que tá com fome. É a glutona. Obviamente, ela tá com fome. Mas é interessante, então aqui acaba a teoria de que ela foi enviada pelo Kuma e que bateria muito com ser uma bolha. Talvez ela esteja mentindo, não sei. Faria muito se fosse o Kuma que tivesse enviado ela, mas não é aparentemente. Que sem graça, Oda. Eu escreveria uma história melhor. 95% da comunidade One Piece falando. Do Luffy falando, vamos achar um restaurante, eu também estou faminto. O Chopper pergunta se ele tem dinheiro. E a Bonnie diz, ei, seu bando de ignorantes. Vocês não vão encontrar nenhum restaurante aqui. Essa é uma ilha do governo. Eu tenho que soletrar para vocês.
Então é de fato uma ilha do governo, obviamente, a ilha do Vegapunk, né? Mas esperava que o Vegapunk tivesse um pouco mais de independência. Mas se ela veio até aqui, e aparentemente ela sabe bastante sobre, ela de fato queria ir para Egghead. Mas o que não explica aquela bolha? Será que é simplesmente uma formação natural transitória que aparece no mar devido à transição de temperatura de maneira brusca? Olha, se a questão de viagem no tempo não tivesse sido limitada pelo Oda, mas obviamente causalidade e como que isso consegue destruir qualquer história se você não trata isso de maneira correta, se isso não fosse o caso, se o Oda não tivesse limitado a questão de viagem no tempo, quando ele deixou bem claro com a Toki que eles não poderiam ir para o passado, ela fala isso quando ela introduz o poder dela, aqui até poderia se pensar, e não aqui em específico, a ideia do Vegapunk como alguém que está centenas de anos no futuro, daria para se pensar que o Vegapunk veio do futuro. Mas não tem viagem no tempo para trás em One Piece, a princípio. O laboratório de pesquisas do Dr. Vegapunk fica aqui. Vegapunk, eu já ouvi esse nome. Provavelmente é o Luffy. Será que é o Jin? Não, provavelmente é o Luffy. Não sei, o Luffy lembraria do nome Vegapunk. E a Bonnie diz que ela tá ali por ele. O mais estranho dessa imagem aqui é que aparentemente não tá nevando e tem coqueiros na ilha. Coqueiro não é algo de se esperar em uma ilha que neva. Muito estranho isso. Mas eu chego lá, só um instante. E aí a gente corta pra onde os Mugiwaras estavam. O robô gigantesco ali pegou o Sunny, segurando o Sunny. A gente vê um número 12 nele, um emblema de estrela, escrito Vega Force. Então provavelmente uma patrulha de defesa da ilha. Tá nevando, que uma beleza. E a gente vê alguém com, parece uma máscara, dentro do, parece uma cabine, falando, esse sacripanta não serve, outro cacareco. O que será? Talvez sobrescrever desejos primitivos seja impossível. E aí o Sandy diz, alguém está saindo. Que infortúnio. A pessoa diz, Frank diz, eu não sei quem é você, mas obrigado, você nos salvou. Eu ordenei ao Mecha Tubarão para patrulhar e atacar. Se comer não sobrará dinheiro nem bens. Erro de programação. Enfim, vossas senhorias pediram ajuda? Um bando de piratas. 3 pontos. Eu trabalho para o governo. Apesar da minha humildade, eles insistem em me chamar de cientista gênio. Podem me chamar de Dr. Vegapunk. Olha, tá, eu parei de comentar porque é muita coisa e eu só tinha lido spoiler. Enfim, vamos lá. Primeiramente, adereçar o mais óbvio. O elefante na sala. Vegapunk é uma mulher? Tem algumas ideias que eu ouvi, que eu li, conversei com pessoas. E olha, esse capítulo é mais curto, inclusive. A ideia do Vegapunk ter uma mulher é complicada porque, até agora, se eu me lembro bem, tem que conferir isso em japonês, mas o Aramaki, quando ele tá conversando com o Fujitora na Reverie, ele chama o Vegapunk de velho. Tem outras ocasiões também que a gente vê chamarem ele de velho, etc. Ok, tem a ideia de que essa moça que a gente tá vendo aqui é de fato o Vegapunk. Isso é um primeiro nível no iceberg. O segundo nível no iceberg é considerar que esse aqui é um androide. O androide e o Vegapunk tem outro lugar. Nesse mesmo nível, algo que eu acho semelhante é a ideia de que essa aqui é o Vegapunk no sentido de ela é uma filha do Vegapunk ou algum parente do Vegapunk. Ela simplesmente tem o sobrenome Vegapunk. Ela estaria associada ao Vegapunk. Nos dois cenários você tem alguém que está associado ao Vegapunk e se denominando Vegapunk. Lembra Yamato, né? Lembra Yamato se denominando Oden. Aí tem uma terceira camada. Parando pra pensar, essa segunda ideia de ser um parente é meio complicada agora que a gente tem o capítulo completo, porque aqui a pessoa tá se denominando como se o governo chamasse cientista gênio. Apesar que se Vegapunk for um coletivo de pessoas, um coletivo no sentido normal, sem ficção científica, coletivo de pessoas, tipo a família Vegapunk ou um monte de androids trabalhando pro Vegapunk, então ainda poderia funcionar. E se identificarem com o Vegapunk, ainda poderia funcionar. E aí tem a terceira camada que é loucura. Não é loucura, mas é ficção científica. Requer alguns elementos a mais. E essa aqui é um drone, em particular. O Vegapunk tá controlando ela à distância. Então a gente tem o Vegapunk controlando ela à distância, que tá controlando o robô gigante. Esse Megazord aqui. Tem isso. Tem essa ideia. Me parece interessante. E uma outra ideia, que eu não vi ninguém comentando, mas é que talvez o Vegapunk seja um coletivo, no sentido de um coletivo do tipo Hive Mind, que é muito clichê em ficção científica. Que também é uma ideia que eu acho muito interessante. Se Oda colocasse, seria muito interessante de ver. E aí daria um excelente vilão. Normalmente uma Hive Mind é sempre corrupta. Não sempre, mas normalmente é corrupta.
tende a ser um vilão. Na questão do Vegapunk ser um vilão, ou a Vegapunk, pode ser que, além da questão de, até o momento, a gente sempre ter visto o Vegapunk ser referenciado como um homem, um velho em particular, tem um problema da idade, obviamente. Se a gente sempre viu sendo referenciado como um velho, e que ele estava vivo na época dos Meds, e todo o período que o Vegapunk tem trabalhado para o governo, que parece aí, pelo menos, requerer que ele não fosse uma jovem, então fica complicado dessa pessoa aqui ser o Vegapunk. Mas, como a gente tem a Bonnie aqui, eu ouvi também pessoas especularem que poderia ser que ela tivesse rejuvenescido ele de alguma forma antes. Talvez o Akainu tenha ido atrás dela para rejuvenescer o Vegapunk. Bem, eu fui atrás de datas aqui em particular. O Vegapunk teria que estar vivo em condições de desenvolver trabalho científico há 33 anos atrás. Pelo menos, que é quando o Kaido escapa do terceiro laboratório em Punk Hazard, parte para criar a sua própria tripulação. Então o Vegapunk tinha que estar vivo nessa época, bem, já com uma expertise tecnológica. Essa jovem não parece ter mais do que 20. Apesar que o Oda pode meter qualquer idade aí, né? A gente tem a Shaki com 6, 7, sei lá. Então, sei lá, o Vegapunk teria o quê? Na época, 33 anos atrás, falar que ele estava fazendo um experimento com o Kaido quando ele tinha 6 anos. E aí aqui ele tem 39. Ele não, ela agora. Pode ser que o Oda meta uma dessa. Realmente, não sei. Não sei, tô levantando possibilidades aqui, tá? Nada está em Kairos aqui. É uma referência, nada está escrito em pedra, entendeu? E aí, não pode ser que seja uma mulher, pode não ser. O Oda pode colocar a idade que ele quiser dessa jovem, e aí complica. Mas, se a gente assumir o convencional essa aparência que de fato corresponde a alguém por volta de 20, então ela não poderia estar viva na época. E aí tem algumas coisas suspeitas aqui, como por exemplo, os números. A gente pode ver no Tubarão. O Tubarão tem o número 3, enquanto que o Megazord tem o número 12. E essa moça aqui tem o número 2. Se ela fosse o Vegapunk principal, daria pra se pensar que ele é o Vegapunk Zero. Punk Zero estaria mais apropriado pra ela. Mas não tem. E aí a comparação seria que o Frank coloca números nas criações dele. E aí a gente tem Battle Frank 37 nele mesmo. Eu não sei, olha, sinceramente tá complicado. Mas enfim, pode ser que esse aqui é o MK2 do corpo dele, pode ser que ele tenha transplantado a mente. Esqueci de levantar essa possibilidade também. Pode ser que ele tenha transplantado a mente dele para um corpo de uma mulher. Talvez ela originalmente uma mulher. Uma outra coisa interessante que eu ouvi gente comentando é que a ilha se chama Egghead. Poderia ser uma referência do Oda ao vilão do Sonic, Dr. Evil Eggman Robotnik. Robotnik, como chamado no Brasil, de maneira portuguesada. Mas a questão é que Egghead é um termo em inglês usado para pessoas que são inteligentes. Se a gente pegar do dicionário Merriam-Webster, a definição de Egghead se refere a uma pessoa com interesses intelectuais ou pretensões. Pessoa tem interesses ou pretensões intelectuais. Frequentemente também é usado em um tom vexatório. Então, se a gente levar em consideração esse termo, é muito provável que o Oda esteja referenciando o termo primeiramente e depois o personagem, né? Eu acho mais provável isso. Vamos ver os próximos capítulos. Provavelmente o Oda vai esconder talvez mais referências, se ele tá querendo referenciar diretamente o Dr. Eggman. Talvez a gente veja algum ouriço, por exemplo. Uma última coisa é que a gente vê o Vegapunk, essa jovem, se referindo como Vegapunk, ela usar o termo Ja no final da frase dela, em japonês. O interessante é que o termo Ja, ele é frequentemente usado por pessoas idosas. Na verdade, eu dei uma lida e aparentemente que o Ja se refere a um linguajar usado por pessoas idosas, mas é que o Ja se referiria a um dialeto da região de Hiroshima e que antigamente se espalhava por Kansai inteiro. Então, aparentemente o que aconteceu é que esse dialeto, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez menos comum. Acontece que pessoas idosas eram as que mais usavam ele, essa terminação na frase com Ja. Então, tá aí uma certa explicação. Além disso, as outras sentenças que a gente vê o Vegapunk expressar nesse capítulo são de alguém que parece ser idoso. Uma outra explicação também do termo Ja, que eu dei uma olhada, é que ele se referiria a um tipo de personagem e entraria no padrão de fala. E claro, se a gente trouxer para os animes, eu já vi outros animes onde esse tipo de padrão de fala é característico de pessoas idosas,
justamente para ter uma certa representatividade do que é aquele personagem, algo quase como caricato, algo estereotipado, basicamente. Então, Vegapunk, provavelmente ele é de fato alguém idoso, originalmente, pelo menos, e talvez essa moça aqui, né, como eu já disse, ela tenha sido rejuvenescida, talvez pela Bonnie, se ela era de fato uma idosa. Mas tem ainda a questão de que o Dia é majoritariamente, pelo que eu dei uma olhada, usado por homens. Então é mais uma coisa que aponta para ele de fato ser um homem velho. E essa moça aqui ser apenas uma androide. Uma androide ou uma proxy dele, alguma coisa assim, uma secretária. Enfim, eu já comentei sobre as outras possibilidades de que ela pode ser. Enfim, mas além disso, se o Vegapunk for um vilão, aí as coisas ficarão mais interessantes. Como eu disse, Hive Mind normalmente está associada à vilanidade. E aí isso faria um paralelo bem interessante com Thriller Bark, por quê? Thriller Bark a gente tem zumbis, monstros e etc. Criaturas que são quase humanas, criaturas que imitam em algum sentido o comportamento humano, expressões humanas, mas elas não são propriamente humanas. Mas elas estão sendo animadas pelas sombras de pessoas que tiveram, obviamente, suas sombras roubadas. Esse é o plot de Thriller Bark. Talvez aqui, não necessariamente as pessoas tiveram seu corpo possuído pelo Vegapunk, ou algum tipo de controle externo, mas talvez aqui a gente tenha o paralelo de que existem criaturas que são quase humanas, mas não são propriamente humanas. No caso aqui seriam robôs. E aí seria um paralelo interessante com Thriller Bark em si. E nessa mesma linha, se a gente pensar Thriller Bark, por que Thriller Bark? Porque se a gente pega cada um dos arcos pós time skip, é possível traçar um paralelo direto, a teoria de que cada um dos arcos, de maneira sequencial, ele se refere ao arco correspondente desde quando os Chapéus de Palha começam a sua jornada. Ou seja, a saga Baroque Works equivale à saga Dressrosa, Zou equivale a Jaya, Whole Cake equivale a Skypiea, e o ano como um todo equivaleria a Water 7 and His Lobby. E aqui finalmente a gente estaria em Thriller Bark. É uma teoria bem estruturada, não descarte ela simplesmente porque você ouviu outras pessoas traçarem outros paralelos. A questão é que a estrutura como um todo corresponde bem de maneira linear. Existem paralelos que são de fato embaralhados, mas uma estrutura, como por exemplo, a estrutura de você estar em uma ilha, um mesmo arco que está conectado, você ter que ir para outra ilha de Water 7 and His Lobby, é a estrutura que correspondeu também ao ano. O ano continental equivalendo a Water 7, Onigashima equivalendo a Enies Lobby. Então, novamente, a gente estaria em um paralelo a Thriller Bark. E em Thriller Bark a gente tem um Mugiwara que ele entra... A gente tem um Mugiwara que entra num tropeço. O Luffy vê o Brook, acha ele legal, descobre que ele é um músico e chama ele pro bando. Simples assim, Luffy simplesmente gostou dele à primeira vista e chamou ele pro bando. E ele aceitou. Então talvez aqui a gente também tenha a mesma coisa acontecendo, só que não nas mesmas circunstâncias, é claro. Eu não acredito que vai ser com um robô, mas eu tenho uma personagem que eu acho que isso se encaixaria perfeitamente. Essa personagem é justamente a Monet. E a Monet tem toda a questão com a fruta da neve, e o Luffy, conhecidamente, adora a neve. Isso seria um motivo perfeito para ter a mesma situação se repetindo. É amor à primeira vista, digamos assim. O Luffy descobre que ela tem a fruta da neve, e ele chama ela pro bando, ela aceita. E no meio do caminho vai ter um monte de problemas, mas ela vai entrar no bando no final desses problemas. É isso. Talvez não tenha tantos problemas, talvez Vegapunk não seja um vilão, mas eu consigo imaginar esse paralelo sendo cumprido pelo menos. Enfim, mas a introdução de volta a Punk Hazard, justamente perto do capítulo 1062, que como eu expliquei no último, tem uma especial relevância para o retorno da Monet, me é muito suspeita. Ainda com a questão do Vegapunk e a lua e as questões científicas da Monet, tudo me leva a crer que o cenário vai se confirmar e ela de fato vai aparecer. Vamos ver. Vamos ver o que Oda aguarda para nós daqui 2 semanas. E até lá a comunidade vai fazer muita teoria que vai estar errada e vai ser destruída em um piscar de olhos. Muito vai especular sobre quem é Vegapunk de fato. Enfim, é isso. Provavelmente vou fazer um vídeo mais estruturado, explorando alguns aspectos desse capítulo. Embora ele tenha tido menos páginas, ele me parece muito mais interessante, com muito mais coisa para discutir do que o anterior. Muito mais abertura para discussão, que o personagem provavelmente que era mais aguardado foi finalmente introduzido. Que introdução, Oda. Que introdução para deixar todo mundo confuso. Inacreditável. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscreve no canal para mais reviews como este aqui, e listas e análises e teorias. E é isso. Obrigado por assistir. Falou.